Amém. Pai do Senhor Jesus, a igreja. Tô com um pouquinho de dor na minha nuca aqui, que tá ficando aqui tipo uma veiazinha dura aqui no meu pescoço. Fiquei em oração pela minha vida em nome de Jesus. Acredito que foi um mau jeito que eu dei, né? Vai estar um pouquinho teso aqui o pescoço. Mas vai passar em nome de Jesus. Né? Agradeço, Senhor, por esse momento. Agradeço por todos que aqui estão. Eu queria fazer mais uma oração em nome de Cristo Jesus, em concordância com a oração da minha irmã. Deus maravilhoso, Pai. Pai, Tu habitas, Senhor, em cada coração que aqui está. Deus, eu venho pedir, Senhor, que seja somente o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, que venha ser feito neste momento, neste altar, Pai, pois Ele é Teu. Deus maravilhoso, meu Pai, que todo ser, meu Pai, que subir aqui, Senhor, neste altar, Senhor, venha, Senhor, carregado de humildade e simplicidade, Pai. Sabendo, meu Pai, que toda honra e toda glória é exclusivamente Tua, meu Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que cada palavra, Senhor, que sai da minha boca, Senhor, seja o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, te agradeço pela minha vida, te agradeço por estar aqui, te agradeço por todos, meu Pai, que estão escutando essa palavra neste momento. Meu Senhor Jesus, protege a minha filha que ficou em casa, o Tiaguinho, Senhor, que também está na casa dele. Senhor, protege todos os meus familiares, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, é assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo eu fui chamada para trazer uma palavra lá na Pacatuba. E eu cheguei lá, gente, um lugar tão gostoso. Tem a igreja, aí não tem casa perto. É mais, né, mato. É ali na Pacatuba, ali naquele lado do Timbozinho, né? Não chega nem ser antes da Pacatuba. Gente, eu senti fortemente a presença de Deus naquele lugar. Para a glória de Deus. Um lugar cheio da presença do Senhor. Um lugar cheio de pessoas sedentas da palavra. Pessoas cheias mesmo de esperança. Eu achei ali um lugar muito diferenciado. Pela questão de eu ter ido para ali e ser tão difícil a locomoção para chegar lá. E chegando Uber direto, chegando carro, chegando moto. E o pessoal não mede a distância, né? Para ir atrás da palavra, que traz vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me deu uma palavra que eu queria repassar aqui em nome de Cristo Jesus, que foi lá em 1 Coríntios 7,14. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Misericórdia. Glória a Deus. 1 Coríntios. Amém? 1 Coríntios 7,14. Glória a Deus. 1 Coríntios 7,14. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificado no convívio do marido, crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui falou muito comigo essa palavra, porque aqui está falando sobre exemplo. Aqui está falando sobre uma postura. E a postura de quê? De uma mulher que é crente. Quem é o crente? Aquele que acredita no Senhor Jesus, aquele que sabe que a salvação está nele. E aqui está falando, se é o convívio, é o dia a dia. É todos os dias, né? É no convívio. Então não tem ninguém melhor para conhecer a gente do que o nosso marido. Abaixo de Deus, lógico.
Então, o nosso comportamento, o nosso caráter, a nossa forma de agir, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, vai contar muito para a conversão do nosso marido ou para a conversão da esposa, né? Quantos e quantos e quantos maridos e quantas mulheres oram, pedem, fazem jejum, fazem propósito, fazem busca, pede a oração das irmãs para poder orar pelo meu marido, ore pelo meu marido, para ele querer o Senhor, ore pela minha esposa, para minha esposa querer o Senhor, né? E ali é alcançado a graça, né? Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E muitas vezes, quando é alcançada essa graça, a mulher, ela se desleixa de uma certa forma, né? Ela se acomoda. Alcançou o marido para Cristo, minha irmã, agora é que você tem que orar mesmo. Alcançou a esposa para Cristo, agora é que você tem que orar mesmo. Né? Que o inimigo está perdendo e ele não quer perder. Né? E é preciso estarmos com o joelho no chão, sempre ali fortes, né? Lutando contra as afrontas do inimigo. E como é essa mulher, Suiane? Essa mulher a gente vai encontrar lá em Provérbios 31. Queria que vocês colocassem lá e eu vou falar somente 4 versículos. Hoje eu queria explanar um pouco sobre a responsabilidade da mulher, do marido e sobre o quanto somos espelhos para os nossos filhos. Né? Os nossos filhos, eles estão a ver o que nós estamos fazendo. Nós somos um espelho nítido todos os dias para eles. Lá em Provérbios 31, se eu falei, não coloquei. Glória a Deus. Provérbios 31, 11. Fala assim: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. O coração do seu marido confia nela. A gente pode abrir a boca para dizer que o nosso marido confia na gente. Nós somos dignos da confiança do nosso marido. Como estamos agindo? Porque o nosso marido, muitas vezes, ele confia a gente o maior tesouro que ele tem. Que é o quê? É um filho. É a vida dele. Como é que nós estamos cuidando? Como é que nós estamos zelando? Como é que nós estamos usando da confiança que ele tem para conosco? Muitas mulheres aqui, eu não sei se todas, mas com certeza algumas aqui, o salário do marido é todinho na mão dela. Como é que você tem administrado o salário do seu marido? Você tem sido fiel? Você tem falado a verdade para ele? Olha que vocês são só uma carne, né? Não tem como estar mentindo para o seu braço, né? Então, como é que nós estamos agindo? Vocês sabiam que isso pode ser uma raiz de um mal no casamento de vocês? Porque o raiz de um mal, de uma mentira, faz parte com o demônio. Porque o pai da mentira é o Satanás. E não existe mentirinha. Eu não gosto dessa conotação que muita gente coloca, é só uma bobagem. É uma bobagem que tu faz direto. Direto, essa bobagem não acaba mais, não. Então, existem algumas coisas que a gente tem que ver se realmente nós estamos sendo dignas da confiança do nosso marido. E como é que a gente pode fazer isso? Consertando, se não tiver. Meu amor, me perdoe, eu tenho feito isso daqui, mas a partir de hoje eu quero mudar. Do mesmo jeito é o marido. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala, ela faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Todos os dias a gente fazer o bem ao marido. Gente, mas eu faço, eu cuido dele, eu zelo, eu não faço mal algum a ele. Amém. Tem muitas coisas também, minha irmã, que você não percebe que você pode fazer e você pode estar prejudicando seu marido. Que é falando dele, para quem não interessa. Aliás, eu não sei quem é que interessa a gente falar do nosso marido. Eu ainda estou para entender a quem interessa.
Porque eu creio que existem coisas que são particulares, íntimas, né? Deus direciona alguém? Direciona. Mas você vai saber quando é alguém direcionado por Deus. Porque, gente, por mais que alguém tenha problema e você fale sobre o seu problema, o seu sempre é pior. E tenha certeza, ela nunca vai compartilhar o dela, é muito difícil. Então, não é uma questão... Eu fico pensando, às vezes, eu não vejo uma razão sobre você estar expondo a sua vida pessoal. Não consigo ver. A não ser que seja para alguém que realmente vai ajudar verdadeiramente, que são poucas. Né? E fora que você, muitas vezes, está falando algo do seu marido e você está colocando algo na cabeça de alguém. E, às vezes, pode ser uma contenda, que é algo que o Senhor abomina. Então, a gente tem que entender o que é fazer o bem o nosso marido todos os dias. Né? A boca fala, já falou, pronto, eu não queria falar, o que eu não queria fazer eu já fiz. Então, evita certas coisas. Não precisa passar o dia nas casas dos outros. Né? Evitar algumas coisas que, às vezes, você deixa até de fazer algo que é útil na sua casa, algo que é de sua responsabilidade. Eu não falo de obrigação. Eu creio que a mulher ela não é obrigada a fazer nada pelo marido. Existe uma submissão, existe uma responsabilidade. É cada um entender qual é a sua parte. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala que é todos os dias. Né? Não é só um dia, uma vezinha ou outra, mas todos os dias a gente fazer o bem ao nosso marido. Fazer o bem é tratá-lo com carinho, com respeito, com amor, com dedicação, com paciência, extrema paciência, uma grande paciência, né? Para a glória de Deus. E aqui no 26 fala assim: fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Fala com sabedoria e ensina com amor. Gente, existem muitas coisas que o nosso marido não sabe fazer. Né? E muitas coisas que você sabe fazer. Então, não adianta enchê-lo de alguns nomes, porque ele não sabe fazer. Se você souber, ajude-o, né, com a palavra doce. Tente. Tente, não é impossível. Né? Porque, às vezes, a gente está apressado, está ali no momento, e a gente usa de palavras que não queria usar. E acaba trazendo uma situação desagradável. Então, falar com sabedoria e ensinar com amor faz parte da mulher que ama o marido, que zela pela sua casa. E aqui fala também, cuida do bom andamento da sua casa e não come do pão da preguiça. Eita, glória. Né? A gente vê que muitas pessoas, elas reclamam que eu chego na minha casa do trabalho, minha mulher está de perna para cima, ainda está no celular, não fez uma janta, não cuidou de um almoço, não limpou uma casa, eu chego ali, a pia está cheia de louça. Eu estou falando aqui, gente, sobre donas de casa que não trabalham. Pessoas que estão em casa. Né? E claro que existe uma diferença para que está trabalhando, chega junto com o marido, mesmo horário que ele. Existe uma grande diferença sobre isso daí. Mas se você que está em casa, pode estar em casa, existe uma responsabilidade ali. Não é uma questão de você estar dizendo que eu vou fazer o almoço para o meu marido, porque ele está chegando. Eu vou arrumar a casa para o meu marido, porque ele está chegando. Porque você também come, porque você também convive numa casa. Então, eu acredito que você também quer uma casa limpa. Você também vai jantar, você também vai almoçar. Né? Então, você tem que querer também por você. Muitas vezes a gente coloca coisas na gente aonde o nosso marido não colocou. A gente vem abrir a boca para dizer, você me trata como uma empregada, eu não sou sua empregada, você não manda em mim, não. Ele nunca chamou você de empregada. Ele nunca lhe tratou como empregada. Você que se acha que é empregada. Está entendendo? Existe uma grande diferença sobre o que você acha e sobre o que o seu marido faz com você. E você tem que entender a diferença disso, porque senão você vai estar trazendo brigas, você vai estar trazendo contendas desnecessárias assim no zero, do nada para nada por nada. Né? E depois vai causar um grande arrependimento, sabe por quê? Porque tem 2 ou 3 bichinhos bem espertinhos. Às vezes tem 7, às vezes tem 8, às vezes tem 14, ó, azurei, ó. Escutando tudo.
e escuta, e aprende, e passa na sua cara. Passa. Então, nós estamos formando caráter. E o caráter que a gente formar de amanhã, dos nossos filhos, é totalmente, exclusivamente sobre o que a gente mostra para eles hoje. Não é sobre o que a gente fala, porque eles vão esquecer. Mas eles não vão esquecer o que a gente faz. Eu costumo dizer que uma pequena bobagem a gente se lembra. Eu piso o alho com a casca, eu não tiro a casca do alho. Eu gosto do alho, porque eu cresci vendo minha mãe pisando o alho com a casca. E dessa bobagemzinha, eu tirei ali o exemplo da minha mãe. E tem muitas mais coisas que eu tirei exemplo da minha mãe, porque eu aprendi no que ela estava fazendo. Não foi no que ela falou, porque eu me esqueci. A gente não tem essa memória toda. A gente, para vir para cá trazer uma palavra, a gente precisa estudar. A gente precisa aprender. A palavra do Senhor, ela não precisa ser decorada. Ninguém está decorando um texto. A gente lê, recebe, porque o primeiro que é confrontado é você. Tem que ser assim, se não for, não é do Senhor. Você é confrontado. Aí você pega e vem aqui para trazer aquilo que o Senhor te trouxe. Então, e quando passa um tempo, a gente já tem que estudar de novo, porque a gente não se lembra de muitos pontos. A gente se lembra de alguns pontos. Então, a gente não tem uma memória complexa para se lembrar de tudo que os nossos pais falaram para nós, ou que as nossas mães falaram para nós. Mas a gente se lembra muito sobre o que eles fizeram. Você acha que o que é que você vai plantar para o seu filho? Ele passar ali, mãe, passou ali de madrugada para ir no banheiro, viu a mãe ou o pai ajoelhado orando. Essa criança nunca vai esquecer isso, gente. Tem um meninozinho muito perguntador lá em casa que pergunta, né? Que perguntava, agora ele já sabe. Por que a gente ficava orando? Por que fica daquele jeito? Porque a gente ora e pede as coisas que a gente não pode fazer a um Deus que pode fazer. E Ele existe, Ele vive, Ele reina e Ele pode no céu, na terra e embaixo da terra. É o Deus do impossível. E assim Ele vai vendo. Mas os nossos filhos, eles também estão para ver os nossos erros. Uma discussão, uma palavra, alguma coisa que a gente faz. Então, a gente tem que entender que nós estamos formando caráter. Caráter de um ser humano, em todas as áreas da vida dele, eles vão usar. No colégio, no trabalho, no casamento, no convívio com a sogra, no convívio com o sogro, com os cunhados. Tudo isso a gente está formando no ser humano. E saiba que você tem responsabilidade, sim. Não, já criei, dei de comida, fiz minha obrigação. Não é só isso não, gente. E aqui fala que ela não come do pão da preguiça. Gente, esse negócio da preguiça é um negócio tão sério. Porque eu já vi em muitos casamentos, de crente, de descrente. Por que você não faz? Eu não sou sua empregada. E a sua parte? Aí fica um rebolando para o outro. Um rebolando para o outro. Né? Gente, eu creio que tem que haver, louvado seja o nome do Senhor, uma concordância sobre tarefas dentro de casa. Para ninguém se sentir empregado de ninguém. Porque é uma coisa triste. Porque assim, se eu vou, vamos supor, a gente vai arrumar a casa. A gente encontra uma blusa do marido que se esquece em cima de uma cadeira, né? Às vezes, quase sempre. A gente vê uma chinela perto da mesa. É copo em todo canto você vê um copo. É uma almofada que está no chão. Está entendendo? São coisas assim que parece que está andando e não está vendo nada. Mas nós temos olhos clínicos, né? A gente vê isso e se incomoda, né? Por que não apanha? O que custa? Né? Aí como é? Eu vou ficar olhando, eu vou esperar até ele apanhar. Como é? É menino do buchão. Aí lá e apanha, mulher, tu não está incomodada. E outra coisa, não vai matar ninguém não, se você puder, faça. Agora existe uma coisa nas mulheres que elas aliviam muito a parte do marido. Não faça isso não, gente, tem peso que não é para você colocar não. Está arrastando coisa. Lembre-se que nós temos útero, temos ovários, somos mulheres, somos delicadas.
Qualquer coisa vocês chamam. Amor, vem aqui, por favor. Chame. Eu estou colocando coisas pequenas, gente, do cotidiano, do dia a dia. É pequenas. Talvez você pense assim, a gente está falando sobre isso daí. Gente, mas isso traz tanta briga dentro das casas que você nem imagina. Vocês não imaginam o que essas besteirinhas traz briga. Então, são dessas besteirinhas que a gente tem que começar a ir se livrando. Começar eliminando. Eu não preciso estar procurando uma discussão com meu marido por conta da almofada que está no chão. Mas, às vezes, Deus nos acuda por causa da almofada que está no chão. O marido, no mundo da lua, ele ainda está à terra, chegando. Porque o marido ele não entende como a mulher entende. Uma limpeza de uma casa, uma organização de uma casa. São poucos. A mais incomodada sempre somos nós. E que nós venhamos limpar, zelar, cuidar, organizar da nossa casa, porque ela também é nossa. Ela não é só dele para você dizer ou expressar que está fazendo algo por ele. Você está fazendo por você e pela sua família. A palavra fala que a gente tem que ser submissa ao marido como nós somos a Cristo. Gente, isso, o pastor Tiago estava pregando sobre isso. Um dia desse eu achei uma coisa tão linda e maravilhosa que ele falou assim, já tira a responsabilidade do marido. Por quê? Não estou defendendo o marido, não, o homem não. O que eu estou querendo dizer é que quando Deus fala que quando você é submissa, como é a Deus, quem retribui é o próprio Deus. Não é o marido que vai lhe retribuir muitas vezes. Às vezes ele não vê, não reconhece, não acha nem, acha até que você tem que fazer. Então você tem que entender que você está fazendo por conta do Deus que você serve, e é Ele que vai lhe retribuir. Se a retribuição não vir do marido, tenha certeza que a retribuição do céu vem. Louvado seja o nome do Senhor. E marido, amai suas esposas como Cristo amou a igreja. Né? Vamos falar um pouquinho dos maridos agora, né? Para os maridos. Como foi que Cristo amou a igreja? De Gênesis a Apocalipse, fala como foi que o Senhor amou a igreja. E Cristo é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, de Gênesis a Apocalipse, fala como Cristo amou a igreja. Fala sobre responsabilidade, fala sobre cuidado, fala sobre zelo. Falta, que não é para faltar. Fala sobre o provedor. Fala sobre o respeito. Fala sobre o defensor e protetor que ele tem que ser. Eu acredito que a parte dele é até mais difícil do que a nossa. E muitas vezes a gente não reconhece. Não quero voltar a falar das mulheres, mas eu vou só terminar aqui em relação às mulheres. Mas vamos reconhecer um pouco o esforço dos nossos maridos. Porque às vezes a gente só sabe reclamar, brigar e brigar. E a gente não vê que todo dia ele tem que sair para ir trabalhar. Chega de tarde, às vezes chega cansado. E a gente não reconhece. Muitas vezes. E ele tem que ir. Às vezes vai cansado, às vezes vai doente, às vezes não se alimenta bem, às vezes é humilhado, às vezes é maltratado. Para quê? Para pagar a sua energia, para pagar a sua água, para poder você ter um bom alimento, para poder você ter uma habitação boa. Então, existe uma responsabilidade em cima do homem. E às vezes a gente briga mais do que reconhece o que ele está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nem todos são assim. Eu não gosto de generalizar. Né? Eu não gosto de generalizar, mas eu estou falando aqui perante o que a Bíblia fala. Né? Sobre a nossa submissão. E maridos, tentem conversar mais com as suas esposas. Compreendê-las. Né? Não chegar já também acusando ou maltratando. Quando tiver algum ganho, procure sair com a sua esposa. Separe pelo menos um final de semana para ir jantar só com ela. Deixa os 50 meninos em casa. Passear, ter um momento só você e ela. Esquece celular, esquece tudo. Prepara aquele momento ali só para você e ela. Ela precisa. Se você for esperar por ela, muitas vezes ela não vai lhe chamar, porque na cabeça da mulher sempre tem a responsabilidade dos filhos. Os filhos vão ficar com quem? E isso, e aquilo, e aquilo. Então, você pode fazer isso pela sua esposa. Está sempre se preocupando.
entender. Às vezes tem mulheres que são muito sensíveis e já existe um cuidado que tem que ser maior, que é quase de vidro. Então, existe essa questão também da paciência, né? Mas se uniram por um motivo. E esse motivo, creio eu, que foi o amor. Para que os dois venham aprender um com o outro, somar um com o outro e estar ali vivendo em união em Cristo Jesus. Não porque não terão problemas, mas sim porque vencerão, juntos, unidos, principalmente em Cristo. O maior elo que existe entre o homem e a mulher é o Senhor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Coloquem lá, em nome do Senhor, Êxodo 20. Pastor Tiago pregou aqui na EBD. Eu achei interessantíssima essa pregação e eu fiz muitas anotações. E eu quero passar para vocês o que foi que algumas partes me chamaram muita atenção. Êxodo 20, a partir do 20... a partir do 1. Gente, 5 anos. Em agosto faz que eu estou vindo para cá. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. E tem dia que é dia sim, 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 sim. E uma das coisas que mais me fortalece, me direciona e me dá força, novamente falando, porque a força ela é necessária triplamente, é a questão dos filhos. Para vocês essa pergunta e fica com vocês mesmo. Do jeito que vocês são hoje, eu conheço os irmãos que vêm aqui, né, não convivo muito de ir na casa, de estar convivendo, sabendo como é que é o dia a dia. Mas como nós nos encontramos hoje, eu me coloco nessa colocação também. Eu quero que meu filho seja igual eu sou hoje, quando eles se tornarem um adulto, um adolescente. Será que eu hoje queria que meu filho fosse como eu sou, da forma que eu sou? Será que eu estou sendo um bom exemplo? Eu acho que eu, Suiane, na minha concepção de mãe, eu acho que uma das coisas mais preciosas que eu tenho que ensinar aos meus filhos, abaixo do Senhor Jesus, do querer dele, né? Seja o querer dele. Né? Mas uma das coisas que eu sempre falo, o meu filho, se for para se formar, a melhor formatura sua que você vai se formar é ser serva do Senhor. Não existe emprego melhor. É a formação que você tem que ter. Mas uma das coisas que eu creio que a gente tem que ensinar muito aos nossos filhos é a questão da renúncia. É a questão do perdão. Gente, eu conheço gente que tem 20 anos, uma coisa no coração que não tem quem faça retirar. Gente, isso é uma doença. A pessoa conseguir sentir um ódio na alma de uma palavra que escutou para guardar um horror de tempo e sempre se lembra. Talvez a pessoa que falou nem lembra. Eu não quero isso nunca para um filho meu. A amargura que é a vida de uma pessoa dessa. Como é que anda para frente? Porque do Pai Nosso já ensina sobre o perdão. Né? E a gente colocar na cabeça dos nossos filhos a questão do perdão. É uma das coisas que eu falo demais e vou falar até o meu último respirar, a questão do plantar, colheu. Plantou, colheu, é em todas as áreas, é em tudo. Não é só em uma questão, não. É trabalho, é colégio, é dia a dia, é palavra, é atitude, é falar do filho dos outros. Você tem filho, vai cuidar do seu, tenha misericórdia do filho do outro, ore por ele. Cuidado. Você vai ter filho, se você não tiver ainda, se você tiver filho, você vai ter neto. Cuidado. E aqui fala assim, Êxodo 20, a partir do 1. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. 4. Não façam para vocês imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorem estas coisas, nem preste culto a elas,
Porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou a tua iniquidade ser visitada nos teus filhos, na tua geração, até a 4ª geração? Aqui não está falando sobre maldição hereditária, não, tá queimado, gente, não é sobre isso, não. Aqui está falando sobre consequência. Aqui está falando sobre exemplo. Porque eu acabei de citar uma pequena coisa que eu via da minha mãe, né? De repente a Sara vê e faz também. De repente a filha da Sara vê e faz também. Aí a neta da Sara vê e faz também. Quem foi a raiz? A minha mãe. Foi eu, não. Foi o Adão, foi a Eva, né? Está entendendo? Até você ter um entendimento, quando você é criança, adolescente, adulto, sobre o que é certo e o que é errado, você já aprendeu muitas coisas. Né? Do mesmo jeito somos nós, né? Estávamos perdidos, andando assim, como umas ovelhas perdidas, Deus nos encontrou e hoje nós temos um direcionamento. Nós não estamos mais perdidos. Né? O Senhor nos encontrou. Nós deixamos nos encontrar e nós queremos ser encontrados por Ele. Existiu o livre-arbítrio, existiu uma vontade. Então, hoje nós somos ensinados numa lei que o Senhor vem nos mostrar o quanto Ele é amoroso, poderoso para fazer, o quanto Ele é misericordioso, amoroso, de novo, porque o amor do Senhor não tem limite. Mas Deus também é justiça. Deus é justiça. E como é? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu penso, muita coisa já se acabou, graças a Deus. Eu não estou o ideal que eu tenho que ser, ou que o Senhor quer, eu não estou. Mas eu já não estou mais aonde eu estava. Eu estou andando. No que eu estou andando, eu estou aprendendo. No que eu estou andando, eu estou melhorando. No que eu estou andando, eu estou errando. Mas eu estou procurando acertar. Porque assim vai ser até o último respirar. A gente vai errar até o último respirar. A gente vai errar. Errar não quer dizer sinônimo de pecado. Mas eu estou falando sobre questões que... Eu acredito que uma pessoa de 90 anos, ela tem as lutas dela. E nós também teremos nossas lutas até o último respirar, mas ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida. E existe caráter sendo preparado por questão das nossas atitudes. Existe, como eu falei aqui no início, crianças escutando o que eu estou falando. Existe adolescentes vendo o que eu estou fazendo. Aí como é? O que é que eu quero que os meus filhos vejam? O que é que eu quero que meus filhos escutem? Está chateado? Está chateada? Sustenta aí um pouquinho, deixa o menino ir para o colégio. Espera até o momento que fique você e a sua mulher, ou você e o seu marido, para ter a conversa. Existe a formação de um caráter dentro da sua casa. E esse caráter vai ser formado por questão das suas atitudes, pelo que você fala e pelo que você faz. Às vezes a gente dispersa ali, aí nem percebeu que o menino escutou, nem percebeu que a menina viu. Quantas mães falam para os seus filhos coisas desnecessárias em questão aos pais e coloca os filhos contra os pais. E às vezes o pai coloca os filhos contra a mãe. Isso é uma falta de sabedoria tão grande e hoje se tornou crime. É alienação parental, né, Thiago? Tanto casado ou separado. É alienação parental. Você não pode estar induzindo um filho contra o pai. E você não pode estar induzindo um filho contra a mãe. O seu problema com o seu marido é seu problema com o seu marido. O seu problema com a sua mulher é seu problema com a sua mulher. Não envolva crianças que nem entendem o que você está falando, mas você tem a vontade tão grande ali de estar ali se vingando, que você às vezes quer ir no que dói. Cuidado. Que às vezes nesse que dói em você. Então, existem muitas coisas
perante um dia a dia, perante um casamento, perante uma criação de um adolescente, de uma criança, que pode ser prejudicado pelas nossas palavras. Às vezes a gente não sabe o grau do que a gente está fazendo. Aí quando é depois, 5 anos depois, é dito: ah, mãe, mas eu vi a senhora fazendo assim, eu fiz também. Pessoas que estão no mundo, nas bebedices, né, nas fornicações, nas imoralidades. E as crianças estão vendo e mais tarde, quando crescerem e estiverem fazendo, vão reclamar de quê? É fácil? Não. Não é fácil, não. Nós também temos, como crentes, como conhecedores da palavra, também tem que ter cuidado. Todo mundo é tentado. A diferença de nós que estamos aqui para quem está no mundo é que nós estamos procurando em Cristo. Nós estamos persistindo em Cristo. Mas nós somos tentados talvez até mais do que quem está no mundo. Porque quem já está nas suas imoralidades, tudo que o inimigo gosta, já está. Agora nós estamos procurando a salvação. Estamos procurando não perder a nossa coroa. E todo dia o Senhor, Ele está a nos ensinar. Todo dia você amanhece, você tem um café da manhã para fazer, você tem seus afazeres domésticos, para quem vai trabalhar, vai trabalhar. Existe um cotidiano todos os dias. E esse cotidiano, ele tem que ser vivido com dignidade, com esperança, com alegria. Dentro da sua casa, o que é que tem mais? É angústia, é raiva, é murmuração? O que é que seus filhos veem mais de você? Murmurações? Ah, isso está errado, isso não deu certo, não ganhou ainda isso, ainda não chegou. Nada deu certo, nada dá, nada está bom. Como é isso? Aí o seu filho vê assim, você não ganhou seu filho para Cristo ainda. Rapaz, tudo é ruim, minha mãe é crente, eu vou ser crente para quê? Tem nada de bom. Ela fala até da igreja, chega em casa, taca a língua nas irmãs. Chega em casa, taca a língua no pastor. A igreja, tudo está errado. O que ela está fazendo lá? Eu vou nada? Vou não. Como é que chama um filho para ir para a igreja? Como é que quer converter um filho que ele venha seguir aquilo que você segue? Se você está sendo um exemplo totalmente de quem não é para seguir. Às vezes a gente não percebe o que a gente está falando. Só que tem uma orelhinha escutando. Tem um tico e tecozinho assim, ó, só pensando. E eles não têm entendimento que você tem, não. Estão sendo formados ainda, né? Ainda estão com aqueles hormônios, Thiago? A flor da pele. É o 8 e o 80 direto. Ou está com raiva, ou está triste, ou está chorando, aí está alegre. A maioria dos adolescentes são assim. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, que isso vai contar demais. Se não está legal, se precisa haver uma conversa, tente evitar fazer certas coisas, falar certas coisas. Gente, um menino de 4 anos, ele já entende as coisas. Os gêmeos vieram para cá com 3 anos, subindo em cima do altar com a guitarrinha. E eles sempre se comportaram. Nunca foram crianças para estar quebrando, para estar correndo em cima do altar, em questão de quando está tocando louvor. Entende sim, entende tudo. Então, que a gente venha ter cuidado sobre o que a gente fala. Né? Às vezes você está conversando, fazendo alguma coisa que o menino está de trás da porta, escutando tudo. Tem que ter muito cuidado, principalmente com criança. E sobre a nossa vida, gente, eu creio que a gente não vai atingir a perfeição estando aqui. Não adianta a gente se cobrar tanto, às vezes, né? Eu não sou uma boa mãe. Eu não consigo ser uma boa esposa. Não se cobre tanto. Né? Eu creio que é muito valioso o esforço que a gente faz para cada coisa que a gente se dedica. Né? Eu fui até o meu máximo. Senhor, me ensina, Senhor, a ter a capacidade do domínio próprio, que muitas vezes eu não tenho. Gente, o inimigo sabe onde é a fraqueza. E ele vai na sua fraqueza quando ele quer destruir você. Então, o que é que Paulo fala? Que a gente tem que se fortalecer
onde a gente é fraco. Se o inimigo sabe que toda vez que você vê aquilo, você explode, ele vai colocar na sua frente. Se o inimigo sabe que o menino ali brincando, botando horror de coisa no meio da casa, você se estressa porque a casa é desarrumada, vai colocar direto. Não é as crianças, gente, que eu estou dizendo que é o inimigo, não. Existem situações que o inimigo cria, sim, para acabar com a paz dentro de uma casa, para acabar com o amor dentro de uma casa. E a gente tem que estar atento, vencendo todo dia as afrontas ciladas do inimigo. Resistir forte às afrontas do inimigo e ele fugirá de vós. Gente, ele não dorme, ele não fica cansado, ele não para. Ele não é como a gente, não. Que quando chega de noite dorme, passa a madrugada dormindo, não. Ele está por percorrer a terra, está a derredor, procurando a quem possa tragar. Procurando a quem tiver com uma brecha. E a gente tem a capacidade de sempre ir aos pés do Senhor para pedir perdão. Sobre os erros que a gente comete. Uma das coisas que eu também estava falando para o Tiago era a questão do que o Abraão fez, Isaac fez também. Mesma coisa que Abraão fez. O quanto reflete as coisas. Tudo está refletindo nos nossos filhos. O nosso passado, eles não estavam no nosso passado. Eles não conhecem o nosso passado. Eles não estavam, antes deles nascerem, eles não conheciam a nossa vida. Então a gente passou por muitas coisas em relação aos nossos pais. E não é necessário a gente criar os nossos filhos como os nossos pais nos criaram. Muitas vezes a gente escuta assim, vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Aí quer dar um carrinho de R$700, quer dar um brinquedo caríssimo. Dê o que você nunca teve, talvez foi a presença do seu pai. Talvez foi a presença da sua mãe. Talvez foi o sentar no chão e colocar os 2 caixinhos, aqui, ó, brincar, bater aqui os carrinhos. Talvez seja isso que você nunca teve, que você tem que dar para o seu filho. A gente tem que juntar tesouros que a traça não rói e nem os ladrões roubam. Isso são os tesouros do céu. Dedicação, amor, presença, compreensão, unidade, perdão. Tanto a questão de pedir como a questão de ceder. Não seja tão duro. Não queira ter tanta razão. Precisamos juntar os nossos tesouros do céu e se importar menos com o tesouro da terra. Aqui vai ficar. Aqui nós estamos a serviço do reino, somos peregrinos. Cada um tem o seu chamado. Cada um foi chamado para algo. Deus derramou talentos sobre a terra. Deus derramou assunção sobre a terra. Que cada um venha exercer aquele chamado que Deus chamou. Não é o que os outros mandam, ou o que os outros querem, ou para agradar quem quer que seja, que ninguém está aqui para isso, porque o único que tem salvação para você é Deus. Mas aquilo que você foi chamado, exerça. E exerça com amor, com responsabilidade, com presença, com organização, com decência e com ordem. Porque é para Ele. Ele é quem está a ver. Ele sabe as intenções do teu coração. Ele sabe o que tu está pensando agora. Ele sabe quantos cabelos tem na cabeça. Ele sabe tudo isso. Isso tem que ser suficiente para o crente. Deus chamou você para quê? Para cantar? Para recepcionar? Pois exerça como quem faz para Deus. Estou chateada com o pastor Tiago, mas eu vou exercer, que não é ele que tem salvação para mim. Tem salvação para mim é Deus. Eu estou aqui, a palavra fala que eu tenho que servir, e eu vou servir com excelência, porque quem merece é Ele. Esses dias, passei aí, a mulher soltou uma faísquinha em mim, né? E eu voltei. Só que eu não voltei para me vingar, não, viu, gente? Ela disse assim, você mudou, né? Eu, glória a Deus, minha irmã. E até a vinda de Jesus eu quero mudar mais ainda. O que é que a gente faz para entrar na tua igreja? Tem que pedir a quem?
Minha primeira igreja não é minha. Nós estamos a serviço do reino, cuidando ali do templo do Senhor. Vá com seu coração aberto para você receber a palavra. Então, eu posso ir assim. Mostrar a blusa, né? Pode, por que não? Quem foi que lhe impediu de ir? Vá, sim. Não, porque eu vejo tu assim, tão toda empacotada, assim, minha irmã. Não mudei roupa por causa de irmã, não. Não mudei roupa por causa de cara feia, não. Não mudei de roupa nem por causa do meu marido. Sabe por que eu mudei de roupa? Porque ele merece. Foi porque não tem como você não ser confrontado pelo Espírito Santo. Não precisa ninguém falar, você se sente mal. Você se sente mal. Existe um Espírito habitando em você. Né? Você vem para cá, entrega a sua vida a Cristo, vem aqui na frente. Pastor, aqui pela minha vida que eu quero servir o Senhor, eu quero a minha vida para o Senhor. Pronto, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o Espírito Santo ele vai me confrontar. O pastor disse que existe um escape. Para as coisas que a gente vai fazer, sempre vai ter um escape. Achei tão interessante quando ele falou sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque é um escape. Deus ele vai mostrar. Mas ele vai também tratar você feito menino, não, você não é criança. Então eu disse para ela, olha, minha irmã, mudei, acho bonito. Estou até mudando mais ainda, porque tem coisa que tem que ser mais aperfeiçoada ainda. Tem um negócio que não dá certo. Mas é para ele, por ele e por meio dele. Porque eu sei que é ele que vai me salvar. Agora, eu não preciso estar afrontando as pessoas. Eu não preciso estar dizendo coisas que não precisam ser ditas. Só para afrontar uma pessoa, não preciso. Para quê? Ai, falou, foi, porra, agora que eu vou usar. Agora, para quê? 2 meninos. Lá em Coríntios fala que o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E quando passou o tempo, quando eu estou me lembrando o restante agora, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas logo deixei as coisas de menino. Está na hora do crente deixar as coisas de menino. Gente, você que tem 5 anos de crente, 3 anos, 5, 10. Gente, tem coisa que não é para existir mais. Tem coisas que você já tem um entendimento complexo, que você pode agir, que você pode fazer, que você pode ajudar. Muitas coisas. Estamos a aprender até o último respirar, estamos. Vamos errar, vamos. Mas também vamos acertar. E naquilo que você acertou, ensine. Como foi que você acertou? Direcione. Você não quer que seu irmão vá para o céu como você? Pois direcione. Mano, não está legal, irmã, aquela palavra tu falou. Está certo assim? O que tu acha assim? Conversar, né? Pedir a Deus a forma de falar, não sabe falar, peça a Deus, é uma coisa que eu peço muito a Deus. Saber falar, como expressar, como agir, o que fazer, como fazer, mas se eu só quero se for de ti. Deus, ele fala no meio da palavra. Deus envia uma pessoa para falar com você. Deus envia o direcionamento de uma pessoa que lhe ama para lhe mostrar o que é certo. Eu acredito que Deus usa as pessoas, sim. Eu já escutei de alguém falando, não, só tem que fazer se Deus mandar. E Deus vai descer aqui e mandar a pessoa fazer. Deus vai usar as pessoas para lhe direcionar. Deus não usou os profetas tudinho. Foi Deus que desceu na terra e falou. Deus vai usar os profetas. Existe profeta hoje. Existem pessoas que lhe amam, que querem sim que você melhore, que você cresça. E Ele apareça. Quem tem que aparecer é Cristo. Mas cresça para deixar as cores de menino. De menina, besteirinha. Tem que acabar essa besteira. Tem tanta coisa para fazer. Tanta coisa para fazer, tanta vida para ganhar. A gente só o que tem nessas ruas aí, a gente nas casas, fazer o que for. Vai trabalhar na obra, deixa de bobagem, deixa de besteira. Deixar as coisas de menino. Cada um tem um chamado. Estamos a serviço do reino. Nós não pertencemos a essa terra não, gente, somos peregrinos. Quando eu me lembro
que a palavra fala que a gente vai para uma terra. Existem coisas que eu acho horrendas. Uma das coisas que eu acho mais horrenda que existe na terra é a pedofilia. Gente, quando eu vejo alguma reportagem assim, sabe, dá uma coisa assim, sabe, esquisita. Porque a pedofilia, o estupro, a crueldade, a ruindade, sabe? E você entender que você vai para uma terra que não vai ter isso. Falsidade, não vai ter ansiedade. Quantas pessoas sofrendo com ansiedade? Não vai ter depressão, não vai ter síndrome do pânico, você não vai ter medo dos seus entes queridos morrer. Não vai ter tristeza, não vai ter choro. Gente, é muito maravilhoso só em você pensar que você vai estar com a mente assim totalmente elevada, outro corpo, outro tudo, e a cabeça, meu Deus, preocupação zero. Eita glória! Preocupação do comer de amanhã. Será que tem arroz para amanhã? Tem gente que se preocupa com arroz daqui a 2 meses. Será que daqui a 2 meses vai ter arroz na minha casa? A gente não vai viver só da comida, não, gente. A gente não vive só de comida, aliás. O que nos sustenta é a palavra do Senhor, porque até se a comida faltar, nós estaremos alimentados. Eu vou lhe dizer uma coisa forte. Sabendo, eita, está chegando alguma coisa aí. Deus, quando permite uma falta, Ele vai dar um grande ganho. Seja onde for. E nós temos uma família para cuidar. Filhos para dar exemplo. O marido para zelar. Sai das esquinas, que não tem o que tu fazer em esquina. Para de estar falando da tua vida particular, que não interessa a ninguém. Muitos poucos que querem te ajudar, são pouquíssimos. Peça para Deus lhe mostrar quem são esses pouquíssimos. Eles existem. Cuidado sobre o que você está divulgando. Cuidado quem você bota dentro da sua casa. Aquele negócio de cunhada. Eu sei, gente, que nós temos irmãos, temos irmãs, mas tudo tem um limite. Você tem seu marido, você que é casada, aí você traz uma... Vou falar aqui que não tem ninguém menino, né? Você traz uma irmã que eu estou falando sanguínea, descrente totalmente, o short de 1 palmo. Se senta lá no sofá, teu marido passa. Gente, que falta de sabedoria. Que falta de sabedoria. Ai, que não presta marido é não. Se olhou, deixou de olhar, evite. Vê alguém, vamos lá na porta. Oi, minha irmã, glória a Deus. Oi, sim. Sim, vem cá. Já levando para a porta. Tchau. Até depois. Mulher, estou com o Fernando. Evite. Você não precisa estar gratando ninguém, não. Vai ficar com raiva de mim. É? Cuidado, não. Ou então aquele homem que vive levando o irmão, os amigos, para brincar de videogame. Aí a mulher passa, a mulher nem viu que estava lá, a mulher passa com o vestido. Está aí dentro de casa, a mulher está à vontade. Aí fica de olho na tua mulher. Tem que ter sabedoria, gente. Não estou generalizando, não estou dizendo que acontece isso em todos os lugares. Mas é preciso evitar, porque diz que os olhos, o que, amor? Os olhos são a lâmpada do corpo. Né? A gente tem que ter muito cuidado. Os olhos podem fazer muita direção errada. No que olha, já está pecando, que já viu, né? Desejou, passou algo. Pode ser quem for, gente. Eu não me admiro de nada. A gente vê que a palavra fala que não há nada novo abaixo dos céus. E a palavra fala o quê? Onde foi o primeiro crime? Não é nem crime. É crime, homicídio. Foi entre irmãos, Caim e Abel. Então pode acontecer no que menos você espera. Eu não estou dizendo que a gente não é para ser amigo, não é para estar unido. Não estou falando sobre isso, não. Estou falando sobre limite. É preciso ser colocado limite. Todo dia a pessoa na sua casa, todo dia. Pelo amor de Deus. Deu 4 horas, já está chegando. Todo dia. Bote limite, seja sábio. Seja sábio. Né? Proteja seu lar, proteja suas coisas, sua casa. Né? Louvado seja o nome do Senhor.
Então, a gente vamos ter cuidado, né? Até mesmo quando existe algumas conversas que os nossos filhos estão escutando, né? Pode ser induzido por alguma coisa. Então, não é que a gente vai poder colocar dentro de uma bola, e é só o que eu falo, não. Mas o quanto você puder evitar, evite. O quanto você puder proteger, proteja. O quanto você puder prender, prenda. Prenda. Adolescente não é para estar indo onde quer, não. Vamos ali? Bora, minha filha, vou também. Onde é que nós vamos? Vamos. Existe coisa que tem que ser colocada limite, tendo conhecimento. Vou ali, mãe. Ali aonde? Volte. Você vai aonde? Que hora? Volta que horas? Pois eu vou também. Tem que ter limite. Ele é seu. É seu filho, é sua filha. Estou falando em relação a homem também. É seu filho, é sua filha. Se não for você para ter zelo e cuidado com ele, vai ser quem? O mundo? Você que é filho. E tem poucos aqui que são filhos, né? Que os pais estão aqui. Respeite sua mãe. Respeite seu pai. Sempre esteja conversando, passando para ele suas dúvidas. Não, ai, meu melhor amigo, eu preciso passar para ti. Não passe não, minha irmã. Não passe. Passe para sua mãe. Existe, claro, assuntos que é do meio de adolescente. E existe assuntos. Coisas particulares, pessoal, íntimas. Fale com sua mãe. Homem, fale com seu pai. Eles têm um direcionamento certo para você. Eles te amam mais do que qualquer ser na terra, abaixo de Deus. Eles que vão estar ali quando você estiver precisando, todo e qualquer momento. Então, respeite. Sejam filhos educados. Sejam filhos participativos. Principalmente filhos amorosos. Amem seus pais. Abracem seus pais. Diga que ama eles. Vocês não sabem quanto tempo eles vão estar de vida. Não sabe. Aí vai dizer que ama depois que eles partem? Não, abrace hoje, ame hoje, beije hoje, seja presente hoje. Filhos que passam meses sem ver os pais. Então, o amor, ele é presente. 24 horas que nós vamos exercer esse amor com os nossos filhos, com os nossos maridos, com nós mesmos. Porque quem não se ama não sabe amar ninguém. Eu costumo dizer isso. Por que, Ciane, você fala isso? Você está trazendo aqui uma coach, Ciane? Não. Quem se ama sabe que a primeira decisão que tem que tomar é perguntar a Deus o que tem que fazer. Esse é se amar. Esse é o nome, a definição sobre se amar. Né? Perguntar a Deus o que tem que fazer. Se ele silenciar e não falar nada até um tempo, espera até ele responder. Ele vai responder. E saber que o nosso bem mais precioso aqui nesta terra é a nossa família. A nossa casa, os nossos filhos, amá-los, mas amá-los em verdade. Não tratá-los com humilhação. Às vezes a gente quer ensinar algo, nossos filhos de palavras que humilha, que machuca. Eles não precisam escutar isso. Se você passou por palavras que humilham e machucam, os seus filhos não precisam escutar as suas palavras que humilham e machucam. Eles precisam que você ensine a eles. Ensina com amor e fala com sabedoria. Eles são os nossos tesouros. Eles são as nossas preciosidades. Mexe para tu ver. A mulher vira uma leoa. Então, que esse amor seja demonstrado no dia a dia com o nosso comportamento e caráter. E um caráter totalmente voltado para os ensinamentos que o Senhor nos dá. Em nome de Cristo Jesus, era até aqui que eu queria trazer para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.